TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Boa noite, pessoal. Sou Sávio Mota, sou servidor da Escola do Parlamento de Fortaleza, um órgão da Câmara Municipal de Fortaleza, e sou host deste projeto aqui, o Ciclo de Palestras Online, que, com toda a felicidade para a gente, recebe nesse momento, para sua abertura, sua edição de abertura da nova temporada de 2024, o doutor, professor Roger Valim, que eu vou apresentar já, nosso companheiro também lá na ETFOI, além de muitas outras coisas, ele vai poder falar sobre isso também, mas já eu apresento ele. Como eu disse, a gente está retomando agora as edições do ciclo de palestras online em razão de que em 2023 nós tivemos 23 edições, né? E agora vamos para a nossa 24ª. A palestra de abertura, com toda a satisfação, o Dr. Roger está aqui nos contemplando com isso, e nesse momento aqui estamos em live com os inscritos, né? Que vieram a colocar seu nominho lá para a gente poder fazer esse momento acontecer. Primeiro eu vou falar aqui da minha autodescrição, né, do meu vestuário, do ambiente também. Eu sou um homem alto, sou mestiço e obeso, eu tenho cabelos e barbas curtos e negros, né, assim como os meus olhos, tenho o nariz largo e eu estou vestindo uma blusa azul, né, azul marinho. Atrás de mim tem um ambiente assim que é a cristaleira da minha mãe, olha só, toda amarelinha. Não é o nosso ambiente tradicional, mas é por conta de imprevisto de última hora, tive que arranjar esse espaço. Pelo menos eu acho que ela vai ficar bastante feliz com a cristaleira dela nesse momento. Bom, a gente faz esse momento, né, de autodescrição para poder também ser acessível, especialmente para as pessoas com baixa visão, ou pessoas cegas, e é isso. Vamos então aos nossos recados iniciais, né? Enquanto algumas pessoas ainda vão chegando também, sempre é bom receber mais gente. A programação da EPFOR agora, ela, no momento, a gente está tendo cursos online, a gente tem esse ciclo de palestras, alguns seminários. No final agora do mês, dia 26, nós teremos, inclusive, um seminário presencial sobre a inclusão da pessoa autista no mercado de trabalho. Né? Isso, inclusive, eu sou uma pessoa que está no espectro, eu e minha filha, nós temos esse diagnóstico, e para mim é muito importante ressaltar isso aqui nesse momento. E tem várias outras realizações que nós fazemos na Escola do Parlamento, que você pode acompanhar na mesma página onde foi feita a inscrição, né, que é a Escola do Parlamento de Fortaleza, fica em epfor.cmfor.ce.gov.br, mas se você acessar o portal da nossa, olha só, já está aqui colocando, o Marcos é um habitué nosso, Marcos Andrade. Então, você pode ver lá no nosso site toda a programação e participar de mais eventos, como esse que emite, por exemplo, o certificado, né, de horas-aula. Nesse momento que nós estamos iniciando, nós temos justamente a palestra que tem a duração de 2 horas, por isso a gente emite certificado de 2 horas aula, para quem estiver inscrito, estiver presente, ou se por acaso você não se inscreveu, mas está aqui de todo modo, você pode colocar seu nome completo no chat, colocar também o seu e-mail para que a gente possa enviar, e aí dá certo, tá bom? Repetindo alguns recados do início também, está sendo gravado, como eu falei, esse momento, para a transmissão do canal 7.2, no sinal aberto, e eu peço para que as pessoas desliguem o microfone e que a interação seja via chat, né, por escrito, tá? É isso. Então vamos agora, finalmente, introduzir a nossa temática, falar aqui do nosso queridíssimo professor, Dr. Roger Valim. Ele é médico, pediatra e neonatologista, tem MBA em gestão pública, mestrado em gestão da qualidade em saúde, é diretor executivo da Escola de Saúde e Gestão do ISGH, e também é um parceiraço estratégico nosso lá na Escola do Parlamento, um colega de trabalho. Faço muita questão de dizer que é um grande companheiro aí, parceiro de equipe da EPFOR. Dr. Roger, aliás, está trazendo essa palestra, né, com esse título, Governança, a Arte de Unir, Responder e Controlar. É um tema desafiador, sem dúvida, né? Afinal, a gente
muitas vezes pode ter essa dúvida, né? O que é governança? O que significa governança para cada uma das pessoas? E aí, eu tenho certeza que muitas dúvidas surgem, né? A gente pode relacionar diretamente com a questão do governo. Tem a ver com o governo, eu sei que tem a ver alguma coisa com o governo, mas será que se trata apenas disso? Será que uma maneira mais interessante da gente explorar esse tripé que o professor Dr. Roger colocou, né, a respeito de unir, controlar e, de unir, responder e controlar, né? Esse tripé vai ser bem interessante, doutor Roger. Por favor, fique à vontade, queira se apresentar à vontade, iniciar o assunto, como você preferir, tá bom? Seja bem-vindo, finalmente é uma satisfação nossa que você faça a abertura da nossa temporada 2024 aqui, tá? Sávio, muito obrigado pela acolhida, eu me sinto em casa, por você, pela Epifor, pelos colegas que eu vejo aqui, muitos colegas, pela diretora da Epifor, nossa querida Tiziana Mota, agradecer a ela também, e quero saudar aqui nos participantes o meu pai, que está assistindo aí. Maravilha, Sérgio. Pai, mandar um beijo para você, te amo muito, te admiro muito, viu? E hoje eu também fiz como você, Sávio, eu normalmente gravo em casa, mas hoje eu vim aqui para casa do meu pai, então ele está num quarto, eu estou aqui no quarto dele de estudos. Estamos em família, tá certo? Isso. A temática de hoje, meu nome é Roger, vou me apresentar daqui a pouco, tá? Mas é um prazer tê-los aqui. É uma temática muito relevante, né? Por isso que eu tenho o prazer de falar de governança. Porque quando a gente passa a compreender um pouco mais, a gente vê o quanto ela é aplicável na nossa vida pessoal, mas também eminentemente profissional. Então, vai ser uma noite onde eu vou fazer um sprint, né? Uma corrida rápida para dar um overview sobre isso, tá bom? Mas eu queria partir de uma pesquisa, bem rápido. Diga, Sávio. Não, é sobre a pesquisa, exatamente. Você tem um link aí? Tá com link? Não. Não, eu não estou com o link, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir para que você, então, coloque no chat. Eu vou fazer uma pergunta, você pensa um pouquinho, tá? E coloca no chat, ok? A pergunta é, em uma palavra apenas, como é que você vê o termo governança? Para você, que significado tem a governança, tá bom? Quando você escuta governança, que palavrinha vem na sua cabeça? O que poderia representar o termo governança, tá bom? Aí você coloca no chat aí, para poder a gente ter um olhar, tá? Da percepção do grupo do que vem a ser governança, tá? Em uma palavra. Pensa um pouquinho, vai colocando aí. Saudar aqui o nosso professor Moacir, grande escritor, né, um homem que traz a história da nossa Fortaleza. Também aqui os colegas Emílio, Marcos, Jamile, Rafaela, Renata, Jefferson, que alegria, obrigado. Endara, Jamila, João Pedro, Eveline, isso que eu estou conseguindo ler aqui, tá bom? Isso. Eu tô com aquele link. Tô com aquele link, doutor. Aqui, eu vou lendo aqui para ter um olhazinho daqui. Então, o Jamile colocou administração, gerência, organização, presidência, transparência, muitas palavras ligadas à gestão, né? Então, administração, gerência, organização no sentido mais amplo, a instituição, presidência, ok, Marcos, aqueles que definem, transparência, direção, excelente. Se alguém tiver mais uma palavrinha, nós estamos agora fazendo uma breve pesquisa. Em uma palavra, governança. O que significa para você? Tá? Então, foram colocadas aqui no chat várias palavras. Ok, deu para ter aqui uma noção do que o grupo percebe como governança. Então, vai ser muito bom, tá? Porque passa por tudo isso, mas vai além disso também. Responsabilidade coletiva, regência, ok? Então, vamos lá. Você pode projetar, Sávio?
Você fala do slide? Por favor. Isso. Mas aí você disse até que ia passar o slide, tem como você fazer, não? Porque dá Então, para pronto. projetar. Tô E aí eu passo. compartilhando aí. Se eu Vocês projetar, estão eu passo, vendo? entendeu? Estão vendo Pronto, aí? carregou. Pronto. Então, vamos Perfeito. lá. Vai ser uma noite onde eu vou falar um pouco da arte de unir, responder e controlar. A gente fez bem, colocamos arte de fato, porque não é uma ciência a governança. Ela se mune de muitas ciências, de tecnologias, mas ela tem um caráter mais do artesanato, né, da habilidade pessoal. Tá bom? Vamos lá. Já foi colocado, meu nome é Roger, eu sou médico pediatra, né? Tenho uma formação também em gestão. Ultimamente, tenho a minha trajetória, a experiência da gestão é mais na saúde, né? Particularmente na gestão estratégica, projetos e qualidade, mas nos últimos anos eu também tive a oportunidade de trabalhar em projetos voltados na educação e à ação social, tá certo? Como eu não estou vendo vocês, estou só com a tela aqui, qualquer coisa, levanta a voz, o Sávio aí me interrompe. Bom, vamos conversar sobre o quê? 3 pontos principais. Vou falar um pouco sobre o que é governança, esse fenômeno mundial, 3 funções, ou seja, você vai entender quais são as principais funções da governança e 7 princípios. E ao falar dos princípios, vou falar de processos e estruturas. Se você tiver uma canetinha do seu lado, é importante que você possa, em cada tópico, tentar correlacionar aquilo que você faz. Se você trabalha em saúde, ou um hospital, uma rede, tente refletir a partir disso. Se você trabalha na própria Câmara Municipal de Fortaleza, ou em outro órgão público, também. Se você é do setor privado, também você vai ter muitos insights, tá bom? Então vamos lá. As palavras, elas surgem a partir da observação. Os povos vão vivendo e vão, então, a partir daqueles que observam, eles vão dando nome às palavras. Aí é um barco, mas, por exemplo, como é que surgiu a palavra inteligência? Né? Ela surge da percepção da coleta, homens e mulheres coletando grãos. Inteligência é a palavra interlegere, o que é a escolha entre. Como é que surgiu a palavra desejo? Interessante. O primeiro relato de desejo surge quando os familiares, olhando para o céu, esperam o retorno dos seus entes queridos da guerra. E aí surge a primeira palavra desejo, essa expectativa dos familiares pelo retorno. Mas, Roger, e governança? Surge de onde? Da condução de barcos. Então, barcos que eram conduzidos, surge então a palavra governança, governabilidade e governo. É do latim gubernare, ou do grego kiberna, para a gente entender um pouco. Eles viam que aquele capitão, aquele líder do barco, com os tripulantes, ali existia algo de governo. Governo passou a expressar aqueles que dirigem, os indivíduos ou grupos. Governar a ação, né? O ato de dirigir, de conduzir, de implementar algo. A governabilidade, as condições que vão influenciando a sua capacidade de governo. E governança, Roger, o que significa? O modo de dirigir, de governar. E também os processos e estruturas ligados a isso. Então, vou dar aqui um exemplo, tá certo? Pegar aqui um país, tá? O país, vou voltar aqui, ele tem o seu governo, aqueles que foram eleitos democraticamente para governar. Governar significa a ação, ou seja, eles vão, durante o seu mandato, dirigir, conduzir e implementar políticas. A governabilidade, as condições internas e externas, ou seja, como é que anda a economia, como é que anda a capacidade, a competência dos servidores, como é que anda o equilíbrio entre as forças políticas, isso tudo influencia na governabilidade. E governança é a forma que aquele governo se estrutura para governar juntos. Tá? Roger,
modelo autocrático, democrático, tem a ver com isso? Sim e não, vocês vão ver, né? Esse modo está ligado muito mais ao perfil dos gestores. Um perfil mais democrático, um perfil mais autocrático, um perfil mais centralizador, um perfil mais delegador. No entanto, a governança tem a ver com os processos de governo. Se você é líder aqui, ou é gestor, é interessante você ver a sua forma de governar, ou seja, a sua governança. Como é que esse termo ganhou tanta relevância no mundo? Particularmente ao longo da década de 90, pelo Banco Mundial e em Wall Street. O que foi que houve, né? O Banco Mundial, ele emprestava dinheiro para, e ainda empresta, né, financia projetos nos bancos, nos países, e ele via que emprestava o recurso financeiro, mas os países não tinham, entendam, uma estrutura adequada para utilizar aquele recurso, né, desde o processo de decisão, de implementação e de controle. Então, era necessário que o país tivesse uma forma, né, adequada e madura de governar, um modo de governar com elementos que dessem bom uso àquele recurso. E em Wall Street, que foi que houve? Os donos das empresas que estão na Bolsa são os acionistas, os cotistas. No entanto, quem toca a própria empresa são os executivos. E muitas vezes os executivos estavam atuando, né, em favor dos seus interesses e não do interesse dos sócios, dos proprietários das cotas das empresas. Então, passou a ter a necessidade que as empresas privadas tivessem um modo de governar, um modo de dirigir, com elementos que vamos colocar aqui. O Banco Mundial, ele define governança desta forma. É interessante. É uma forma voltada para uma governança supranacional, mas que tem elementos que podem ajudar você na sua instituição, no seu setor. Conjunto de tradições de instituições, tá? Ou seja, de tradições, de processos, de organizações, pela forma que o poder é exercido em um país. Então, sempre quando se fala de governança, se fala de poder. A forma como isso é feita pelos governantes ou pelos diretores, dirigentes, gestores. Desde a seleção, desde o monitoramento, a substituição, a própria capacidade de governar ou de gerir, e sempre levando em conta a participação das outras partes interessadas. No caso do Banco Mundial, ele colocou dos cidadãos e da sociedade. Com relação às empresas em Wall Street, o que é que surge? É a teoria do agente e do principal. O que é isso? O principal num país democrático é a população. O agente é o governo. O principal numa empresa, vamos dizer, privada, são os proprietários, ou a família, ou os acionistas. O agente são os executivos. Então, o principal é aquele que é o dono, é o proprietário, é a força primeira. No entanto, ele delega ao agente a autoridade para que ele possa exercer em seu nome esse poder. Muitas vezes, o agente atua para os seus próprios interesses. Por exemplo, quando um executivo de uma organização privada, por exemplo, ele aumenta o seu salário, né, de forma estratosférica, né, ou quando ele agrega outros benefícios. Então, isso pode ser algo que os proprietários não concordem. Ou quando o executivo toma uma decisão de um risco muito grande, ele assume um risco, um compromisso que vai colocar também a instituição toda em risco. Então, surge esse desafio. Outro grande desafio, e aí às vezes a gente perde muito de vista isso, é a quantidade de stakeholders, ou partes interessadas, que estão correlacionadas àquilo que eu atuo. Por exemplo, tá? Eu sou gestor de uma unidade hospitalar de saúde. Eu tenho os clientes, a sociedade envolvida, os profissionais das suas diversas classes, os sindicatos, as associações outras, os fornecedores,
os órgãos reguladores, o poder público, a imprensa, ou seja, muitos são aqueles que interagem com a minha instituição ou com o meu serviço. E hoje, em um mundo complexo, né, volátil, incerto, complexo, eu preciso, de fato, ter uma boa interação com as partes interessadas. Às vezes a gente vê um gestor, né, um líder, que é surpreendido por uma ação de um grupo que tinha muito interesse e muita influência. Ele foi surpreendido porque ele não estava em contato com esta parte interessada naquilo que ele atuava. Bom, aí vem uma definição para ajudar a gente, tá? Governança é o modo de governar juntos, ou seja, a forma de unir diferentes partes para conduzir uma questão comum. Está ligada a poder e autoridade. Como é que funciona a governança, pessoal? Tá? A governança, antes de tocar nesse ponto, ela funciona como, vamos dizer, um pavimento. Ela é um pavimento que é feito para que o seu serviço, a sua instituição, o seu setor, ou até mesmo o seu condomínio, porque, atenção, existe governança do condomínio, né? Existe a gestão, ou seja, a implantação, mas no condomínio, pessoal, alguém tem poder? Tem. A Assembleia dos Condôminos. Lá está o poder. E eles vão delegar ao síndico ou a uma empresa a gestão do condomínio. Então, existe um sistema de governança. Inclusive, no TCU, é um modelo que eles colocam de maneira bem simples. O TCU, no Brasil, e o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, são duas referências no país para você estudar um pouco mais governança, tá? E acessar gratuitamente a excelentes conteúdos. No TCU, ele fala desse exemplo, que é a governança de um condomínio, tá bom? Então, uma boa pavimentação permite uma boa viagem. Uma má pavimentação trava a viagem. Muitas vezes nós achamos que são problemas de gestão, mas antes são problemas de pavimentação, ou seja, de governança. Porque a governança é onde define as regras do jogo, a governança é que mostra quem são os grandes players, tá bom? Nota aí, governança, 3 funções: associação, direcionamento e controle. Essas funções, elas interagem entre si, vou falar rapidamente sobre elas. Associar. O que é essa função de associar? Eu tenho que reunir, conectar, integrar diferentes partes interessadas. Eu falei ali de um hospital, falei de um condomínio, posso falar de uma escola. Eu tenho diferentes partes interessadas, ou seja, pessoas que estão interagindo, há uma questão comum, que é o bom funcionamento da escola, de uma universidade, mas existem interesses diferentes. Então, partes interessadas, geralmente, consistem em diferentes interesses. O interesse do aluno é um, do professor é outro, do zelador da escola é outro, do gestor da escola, dos pais da família é outro, da sociedade, daqueles que financiam a escola é outro, do fornecedor é outro. Então, associar sempre diz respeito a unir essas partes, conectar e integrar. Para quê? Tá? Para que eles possam compartilhar valores éticos, ter diálogos transparentes e respeitosos, superar conflitos, aumentar engajamento e responsabilidade. Sem isso, pessoal... Roger, mas isso tem a ver com liderança? Sim, não só do seu time, isso que é importante. A governança, ela abre a esfera do nosso olhar. Eu não só lidero, eu não só sou o gestor do meu time, onde tudo isso aqui é válido, mas eu percebo as outras partes interessadas. E isso, digo para você, é uma grande oportunidade, né? Seja no âmbito público, privado ou no terceiro setor. Isso se aplica para os 3 setores. Você, hoje, para crescer, para ter uma instituição sustentável, você precisa interagir com os parceiros, com as partes interessadas. Direcionar é outra função, tá? Que é o quê? A capacidade de avaliar oportunidades, desafios comuns, e construir uma visão compartilhada e caminhos para alcançar. Então, se você é gestor, particularmente se você é diretor, se você está na alta liderança de uma instituição,
isso cai no seu colo. Ah, Roger, mas isso tem a ver muito com gestão estratégica. Tem a ver, vou explicar depois. Porque a governança e a gestão se entrelaçam e alguns processos são comuns, entre eles a gestão estratégica. Então, um bom sistema de governança, além de integrar as partes interessadas, ele dá uma boa direção para onde a nossa instituição e os seus parceiros e as partes interessadas estão caminhando. E qual é o caminho traçado para isso? Diante disso, olha só como é difícil uma boa governança. Às vezes a gente acha que é questão de gestão, mas se eu não tiver um diagnóstico da situação profundo, esclarecedor, se as metas não foram congruentes e relevantes, e se não houver um conjunto sinérgico de ações, inclusive ações compartilhadas por essas partes interessadas, vai travar. Por exemplo, uma vez eu estava numa reunião recentemente, né, uma reunião na área pública, e nós conversando lá, eu disse, olha, é muito importante, diante disso, que haja uma boa participação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Eles não atuam diretamente, mas eles têm um interesse e uma influência nesse assunto. Então, é bom que eles participem desde o início, no diagnóstico, no estabelecimento de metas e em ações diferentes. Tá certo? Vamos lá. E a função de controlar? Essa, de maneira geral, tem sido a função mais forte nos sistemas de governança. Tanto é que muita gente confunde, né? Quando fala de governança, você puxa logo para, governança é conformidade, é compliance, é accountability, é transparência, ou seja, são muitos pontos ligados mais à função de controle. Mas atenção, ela de fato ela é essencial, vamos falar sobre isso. Mas sem a função de associação, de direcionamento, o controle ele perde sentido. Tá bom? O controle, acompanhar, avaliar, manter os acordos que foram feitos no processo de associação, as condutas que são pactuadas, os comportamentos que também estão postos lá nos nossos códigos de éticas. Mas também, pessoal, vamos lá, as diretrizes, processos estratégicos e metas estabelecidas no direcionamento. Então, o controle ele precisa de uma boa associação e precisa de um bom direcionamento. E aí vai, o controle, ele ajuda na avaliação das outras funções. O controle ajuda a olhar melhor a associação, a olhar melhor o direcionamento e o desdobramento deles dentro da gestão. O controle, ele perpassa muito, vocês vão ver no próximo slide, eu acho, ele tem um ponto de sinergia e de encontro com a gestão muito forte. Porque também na gestão eu tenho que estabelecer a função do controle. O controle, ele protege a associação, eu falei, ele ajuda a questão dos contratos, leis e regras, e também a questão da atitude íntegra. Vou passar isso daqui, vamos lá, eu vou acelerar por conta do tempo, tá bom? Algumas considerações sobre governança, tá? Eu peguei alguns pontos, antes de entrar nos princípios, nos 7 princípios, estruturas e processos, vou falar de algumas questões que eu acho relevante para você que está tendo contato ou quer aprofundar a governança. Hoje, existem vários tipos de governança. Eu ouvi falar sobre governança colaborativa, governança corporativa, governança clínica, governança ambiental, governança da TI. É verdade. Né? A governança, enquanto modo, forma de governar junto, ela se aplica a tudo isso. No setor público, é a governança pública. Dentro de uma instituição, a governança corporativa. Quando eu trabalho com diversas instituições, a governança é colaborativa. Quando eu trabalho com diversos países, a governança global. Se eu vou trabalhar focado no cuidado de um paciente, por exemplo, numa rede de saúde, é a governança clínica. Se eu vou trabalhar o uso da informação, né, é a governança da tecnologia da informação ou governança de dados. Então, esta
são os diversos tipos de governança. Existe até a chamada boa governança, que é quando a governança traz elementos, vou falar sobre isso, bons, como uma boa transparência, uma boa conformidade com a lei, a participação, é quando há uma boa responsividade, também vou falar sobre isso, quando existem elementos que dão a essa governança um caráter de a qualidade de boa governança. Tudo bem aí, pessoal? Qualquer coisa, tá? Se for muito rápido, eu paro, se surgir alguma pergunta, tá certo? Outro ponto fundamental, se você é gestor, esse tópico fala para você. Sistema de governança e de gestão estão intrinsecamente ligados e interdependentes. A governança, ela junta as partes, estabelece os direcionamentos e controles e a gestão vai executar. Eu vejo muita gente dizer assim, poxa, não era para ser assim, né? E eu não consigo mudar. E aí eu exerço a minha gestão com metas equivocadas, que vão me avaliar equivocadas, com um desequilíbrio entre autoridade e responsabilidade, ou seja, eu tenho muita responsabilidade e pouca autoridade ou pouco recurso, ou outros pontos que surgem, tá certo? Entenda, isso aconteceu na gestão, acontece na gestão, porque não houve de forma e, vamos dizer, decorrendo, a governança. Porque é na governança que se estabelece esses padrões, a regra do jogo, vamos dizer assim. Então, você está na gestão com a série de amarrações, né? Como eu falei, aquele pavimento que não está adequado, tá? Um pavimento meio torto, pouco equilibrado ou com alguns buracos. Você vai entender melhor aí. Aí são as funções. Na governança, eu tenho a associação, a direção, controle. E na gestão, eu tenho planejamento, execução e controle. Então, vamos começar aí, tá? Ou pelo controle ou pela associação. Vou dizer pelo controle. Vamos dizer, num hospital, numa escola, numa universidade, deixa eu pegar aqui uma coisa diferente, numa empresa. Eu tenho uma empresa com fins lucrativos, tá bom? Para colocar coisa diferente. Eu começo a observar no meu controle como diretor da empresa ou como proprietário da empresa, eu vou separar, eu sou o proprietário da empresa, que o retorno financeiro da empresa está inadequado, ou que o meu market share, que é a minha fatia de mercado, vem diminuindo, ou algum outro aspecto que eu observo, tá bom? Que os meus clientes estão insatisfeitos, a insatisfação está aumentando. Então, eu vou ter que reunir as partes interessadas. Quem? Os gestores da minha empresa, alguns clientes, para poder escutá-los melhor, fornecedores, para poder entender o que está acontecendo. Tá? O risco que é dessa pessoa é chamar só o gestor. Tem que envolver as partes associadas. Estabelece a direção. Ok, o que está havendo? Quais são as metas? Isso já junto com a gestão. E vai planejar, né? Vai desdobrar as metas na sua unidade, executar e ter os seus controles internos. Então, isso vamos dizer, é uma dinâmica, e aqui é só uma forma visual, mas para você entender que é uma dinâmica constante entre governança e gestão. A gestão não pode rodar por si só e nem a governança por si só. Além disso, as estruturas, elas se entrelaçam. Então, por exemplo, nas empresas, você tem geralmente os conselhos de administração, os sócios, né, que são os cotistas, na esfera da governança, junto com o outboard, vamos dizer, junto com os líderes, com o diretor executivo e com os seus outros diretores. E na gestão, além dos diretores executivos que vão participar da governança, você tem quem? Lá, os gerentes, coordenadores, supervisores. No setor público, né, na governança, você tem a população enquanto grande ente, grande ator da democracia. Você tem o governo, né, na sua expressão executiva, você tem o legislativo, você tem o judiciário, você tem o Ministério Público,
Você tem os órgãos de controle, isso tudo está dentro da governança, e o TCU explica isso muito bem, a governança no seu aspecto interno e externo, tá? Porque se eu falar de executivo, o executivo ele tem uma governança interna, mas ele tem, em paralelo, o legislativo que o acompanha, os órgãos de controle e outro Ministério Público. E tem aqui ou o presidente na gestão, ou, vamos dizer, o governador ou o prefeito com os secretários e as suas equipes. Vamos respirar um pouquinho? Eu parar um pouquinho aqui. Pode ser, até aí, doutor? pessoal, até aí, algum ponto que vocês queiram colocar, porque eu vou agora fazer o sprint dos 7 princípios. Princípios e processos para que a gente possa colocar no papel, tá? Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, ou no chat, ou então colocar para nós aqui? Fique à vontade. Estou vendo aqui a minha diretora-presidente, doutora Virgínia Lopes Silveira, muito obrigado pela presença, pelo carinho, viu? E vários outros colegas aqui presentes. Doutor Roger, tenho alguns comentários, né? Teve várias contribuições das palavras que você solicitou no início, né? Sobre o que era governança. Algumas pessoas chegaram depois, então a gente aproveita para explicar que houve essa contribuição. O Marcos Andrade marcou aqui, ele sempre faz isso e ajuda a gente bastante. Ele colocou stakeholders como investidores, acionistas, fornecedores, colaboradores, clientes, sociedade, governo, enfim. Pontuou aí algumas possibilidades, né? E depois ele perguntou, professor, compliance é governança? Além dele, teve um comentário do Moacir. Se você quiser, depois de responder essa pergunta, eu retorno com o Moacir. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que colocar na nossa agenda o termo stakeholder, ou, em português, as partes interessadas. Não se pode hoje fazer gestão sem uma boa associação com as partes interessadas. Por quê? Porque nós vivemos um tempo complexo, né, onde de muita regulação, e a tendência é que haja mais regulação, mais controle e mais cooperação. Então, para eu alcançar os meus objetivos, seja uma escola, seja a Câmara dos Vereadores, seja um hospital, eu preciso de cooperação interna e externa. Sejam os fornecedores, sejam os órgãos que nos controlam, sejam os parceiros. Então, stakeholder, parte interessada, é um eixo, tá? Compliance, como coloquei. Compliance, eu vou mostrar agora, ela está ligada a um dos princípios. É a conformidade. Ela vai entrar agora, você vai ver, tá? Na governança. É muita conformidade, compliance, integridade, são dimensões da governança. Ok? E no decorrer dos princípios, vocês vão vendo. O Moacir colocou a escolha do tema como relevante. Governar é uma arte muito difícil, porque ela envolve pessoas, expectativas, interesses. Vou dar aqui eu vi essa semana uma reportagem num jornal inglês, que dizia o seguinte: Botsuana, que é um país da África, doa 20 mil elefantes para a Inglaterra. E olha, o que demandou? Eu não vou entrar no mérito, não, só para você entender. A Inglaterra, com toda boa vontade, no interesse de diminuir a matança de elefantes, ela aumentou restrições a troféus feitos de marfim. Então, ela fez uma restrição muito grande a isso. Ela não sabia que Botsuana, né, no caso, vive um grande problema com elefantes. Por quê? É um território que não tem o predador do elefante, que são os felinos. Então, os elefantes se multiplicaram, estão destruindo as vilas, destruindo a agricultura, matando pessoas. Eles já doaram 20 mil elefantes para o país do lado e não sabem o que fazer com os elefantes. Então, a população estava tendo que matar o elefante e vender os chifres para sobreviver, para matar a sua fome. Então, eu coloquei assim como governar tem muitos lados.
né? Às vezes você toma uma decisão e não viu o outro lado, né, que está envolvido no processo e que também tem os seus interesses, a sua legitimidade. Então, é muito difícil. Foi colocado, os governantes estão adquirindo, com ações pontuais, a preservação e a confiança da sociedade. O grande desafio, né, de um governante é ter políticas de longo prazo, porque, normalmente, as políticas de curto prazo são aquelas que trazem maior evidência. É um desafio aí, tá? O que você colocou, professor Moacir, vale uma grande discussão. E as políticas estão sempre alinhadas ao interesse público? Esse é o desafio. Qual é o interesse público? É o de curto prazo? É o de longo prazo? Né? A gente consegue fazer tudo? Então, a governança, ela ajuda no diálogo, tá bom? Ela ajuda na transparência. Vamos agora lá, diga. Pronto, doutor Roger. Aproveitando essa última fala, acho até que você já estava respondendo, e para emendar, mas já que eu acabei lhe interrompendo, acho que é um aspecto fundamental, e eu sei que o professor Moacir tem absoluta noção disso, mas sempre levanta aqui os temas muito relevantes, assim como o Marcos também contribuiu. O interesse público, ele também vai abrigar muitas contradições, muitos paradoxos, né? Então, não é o diálogo, como você falou, é uma peça fundamental para a gente poder, então, entender de que maneira melhor governar, né, e fazer, de fato, esse processo. Mas eu acho que você já estava respondendo e emendando na sua continuidade. Fique à vontade. Vocês vão ver que o primeiro princípio, vou colocar aqui, ele tem tudo a ver com isso, tá certo? Vamos lá. Os princípios da governança, né, eu resumi em 7. Existem diversas terminologias e grupos. O princípio é como esse pilar, né, a estrutura de governança de uma instituição pública, privada sem fins lucrativos, privada com fins econômicos. Os pilares sustentam a ela. Quais são os pilares? Né? Vou falar desses 7 aí. Eles são correlatos, tá? E vão ter interseções. O pilar, ele tem alguma interseção com o outro. Participação, integridade, responsividade, inovação, transparência, accountability e controle. Então, no seu setor, mas hoje eu sou um setor dentro de uma grande instituição. Aplique isso. Por quê? Existe uma teoria, ela supera a gestão, a teoria dos fractais. Na teoria dos fractais, o todo está na parte e a parte está no todo. Ou seja, o que acontece no global da organização se reflete em cada setor. E o que acontece em cada setor se reflete no todo da organização. Então, muitas vezes, o ideal é que haja um sistema de gestão, um sistema de governança na sua instituição, tá? Mas não tendo, você pode pegar esses princípios e começar a aplicar no seu setor, né, na sua célula, no seu trabalho. Participação. É aquilo que foi colocado. É o dever e o direito, tá, de promover a atuação efetiva de todas as partes interessadas. Eu gosto muito de um ditado, de uma cota, que diz: o que envolve a muitos deve ser resolvido por todos. Pode anotar. O que envolve a muitos deve ser resolvido por todos. Então, às vezes existem muitas partes interessadas naquela questão, mas nós esquecemos de chamar uma parte. E aí, quando já está caminhando o processo, né, ou as decisões foram tomadas, essa parte vai se levantar, porque ela tinha legitimidade de participação e não foi envolvida. Então, isso acontece a todo momento. O que fazer? Buscar que as pessoas, de fato, possam contribuir de forma ativa, interativa, responsável e competente, tanto na reflexão, como na decisão, como na avaliação. É o que foi colocado aí. A população tem interesses os mais diversos, mas a população, de alguma forma, né, tem que ser mobilizada. E atenção, o nosso país, Brasil, ele tem um desenho de participação muito interessante. A execução nem tanto. Nós traçamos no processo democrático e na forma de governar muitos conselhos. Existem conselhos de educação federal, estadual, municipal, conselhos de saúde, e nestes conselhos, os mais diversos, é a forma da população de forma ativa, interativa,
responsável e competente participar. E aí é encontrar, o que a gente vai ter depois no outro ponto, o que é prioridade. As partes interessadas têm que ter, né, dialogar, expectativas, interesses, né, tudo de forma muito transparente. E é muito, eu coloquei aqui, a participação plural, ela é boa porque ela percebe o mundo de uma forma mais real e sistêmica. Quando você não chama aquela parte, é o exemplo que eu dei de Botsuana e da Inglaterra. Se na hora de emitir aquela lei, a Inglaterra diz, poxa, qual é o país que está exportando marfim? Qual é o país que está matando elefantes? Botsuana. Botsuana, a gente vai lançar uma lei para proibir a matança. Está vendo muito, e Botsuana diria, meu amigo, eu estou aqui com muito elefante que eu não sei o que fazer. Eu não tenho, eles estão destruindo. Então, quando a gente interage, a percepção é mais real. Então, a gente não pode ter medo da percepção do outro, porque pensa diferente. Nós temos que superar, pessoal, as polarizações que estão acontecendo, os rótulos, para, de fato, uma sociedade mais plural, né? A diversidade, ela visa a unidade, né? A diversidade não é por ser diverso, ela visa uma unidade. Outro ponto, balancear os interesses, fortalecer a confiança mútua. Eu estou, nesse momento, né, junto até com a doutora Virgínia, conversando com outras instituições, públicas e privadas, para desenvolver parcerias, para estabelecer uma governança colaborativa. Sem confiança, as coisas não andam. Então, se você tem uma parte interessada no seu setor e não há confiança, tem que sentar. Quais são as estruturas que existem para a participação? Os conselhos, né, de administração, o conselho de participação, os comitês de governança das instituições, são formas de participação. Tá? Roger, que processos eu tenho que fortalecer no meu setor, na minha organização, para ter uma boa participação? 3 processos aí. 1, integração de partes interessadas. Como é que eu faço isso? Eu não trouxe as ferramentas para cá, pelo tempo, mas faça logo uma matriz. Quem tem interesse na minha instituição ou nesse projeto? Porque eu posso fazer a governança, atenção, eu posso fazer a governança da instituição com o seu meio ambiente ou de um projeto específico. Tá? Então, se eu tenho um projeto novo, ok, a quem interessa? Outra pergunta, a quem pode incomodar? Pronto, coloco lá. Vou entender o interesse da pessoa. Qual é o interesse e qual é o grau de interesse, tá bom? Coloco isso. Depois, a influência, ok, essa pessoa tem interesse, ela tem um interesse muito intenso, e a influência, ela pode interferir no projeto, ou positivamente ou negativamente, mas ela tem, de fato, uma influência muito alta. Então, se ela tem um alto interesse, pessoal, e uma alta influência, é um stakeholder chave. Eu tenho que conhecer, de fato, as expectativas dele, eu tenho que ter uma boa comunicação, e, geralmente, eu tenho que estabelecer com ele uma parceria, uma cooperação. Muitas vezes, nós não temos essa visão de stakeholder. A gente vai olhando apenas para dentro, fazendo apenas a gestão, e perde de vista os grandes stakeholders que vão impactar no meu projeto ou na minha organização. Segundo processo, desenvolver líderes. Né? Uma liderança bem desenvolvida é capaz de tomar boas decisões. Então, às vezes, a pessoa assume o processo de participação sem estar preparado. Então, direito e dever. O direito de liderar, ele exige o dever de ser um bom líder. Terceiro ponto, estruturas de governança, que são estruturas que facilitem tudo isso. Seja facilitem a associação, seja facilitem o direcionamento ou o controle. Interessante. E podem ser estruturas, vamos dizer, ad hoc, o que é para aquele momento. Então, eu estou com a situação, eu crio uma estrutura de governança para um comitê ou uma comissão para trabalhar naquele momento aquele tópico. Um comitê que vai trabalhar governança, porque eu não tenho governança. É um comitê que vai trabalhar a integração com
as partes interessadas diante de um projeto ou diante de uma crise. Então, eu crio um comitê para conversar. É um comitê que vai fortalecer o controle, a prestação de contas. Então, você pode desenvolver uma estrutura de governança. Lembrando que, pessoal, existe um tempo de desenvolvimento. Então, aquele comitê não vai dar resposta imediata, ele vai, ao longo do tempo, se desenvolver. Outro princípio é a integridade, tá? Sempre em tudo agir baseado nos valores éticos, tá? E em conformidade com os acordos, com normas e leis vigentes. Isso é óbvio, mas é o que o Banco Mundial coloca, é que a OECD coloca, é que o TCU coloca, é o que a gente tem que repetir aqui. A gente vive uma crise mundial. As guerras, os escândalos, mas toda crise mundial é uma crise ética. Não nos esqueçamos disso. É uma crise do homem. O que nós vemos nas ruas, nos países, nas instituições, acontece antes dentro de nós. Então, a integridade, a ética é uma pauta fundamental. Ela tem que estar em cima da mesa, entende? Como eu trabalho isso. Para quê? Para que haja, pessoal, uma forma honesta, justa e lícita. Quando as pessoas percebem isso, elas se engajam, elas doam o sangue. Quando elas não percebem isso, elas não vão se engajar e muitas vezes vão se opor à instituição, ao projeto. Eu conheço uma instituição aqui, muitos anos, é uma organização não governamental que trabalha com crianças, tá? Que é tão clara a honestidade, a justiça, né, o caráter lícito dela, que ninguém hesita em apoiar essa instituição. Vocês já sabem qual é, não vou dizer aqui. Então, como é importante, de fato, a integridade de uma instituição. E como é fácil perder isso diante da sociedade. E processos trabalhar na questão da integridade. A cultura ética. Né? E aí, não vou falar aqui das estratégias, mas nós temos que, de fato, né, perceber, né, o quanto de valores éticos nós temos na instituição. Né? E isso, se você é líder, se você é diretor, se você é gestor, né, perceber isso é fundamental para a sustentabilidade da sua instituição. Outra coisa é o monitoramento e prevenção de fraudes e não conformidades. A gente tem visto aí, né, na história do país, na história mundial, as grandes fraudes e não conformidades. Então, parece isso um ponto ligado, e ao princípio do controle, que eu vou falar depois, mas ele começa também aí na integridade. E apurar irregularidades e denúncias, sejam de comportamentos, né, sejam de atos. O que eu tenho que fazer? Bom, código de condutas, eu vou falar um pouco de cada um. O manual de integridades e as políticas de alçada são 3 estratégias. Aqui é só en passant, né? Estou fazendo só um overview, que podem ajudar na integridade. Agora, vamos lá. Código de conduta, ele vai expressar para a sociedade, ele é público, nossos valores, nossos princípios, tá? E tem que ser compreendidos pela organização. Roger, mas eu trabalho num setor. Ok, pega o código de conduta da tua organização e combina o seguinte: vamos ter um momento, né, 10 minutos por semana, que a gente vai ler um ponto aqui e debater qual é o valor disso para nós. Porque tem que fazer sentido, pessoal. Se não fizer sentido, o código de conduta, ele ou é rascunho, ou ele é para segurar a mesa, para equilibrar a mesa. Não pode. Né? A gente, de fato, se ele foi construído de forma colaborativa, né, se ele norteia, ele pode ser lido, ele pode ser discutido, ele pode ser refletido. Não ter medo disso. Muitos dos que estão aqui fizeram a Manakei, né, que é com Oscar Motomura. Aquele treinamento de uma semana, né, e você vê que lá ele toca bem fortemente na questão ética, dos valores, e como isso reativa em nós, né, a energia, o engajamento. O manual de integridade, ele já é mais interno, né, como é que eu vou tratar uma fraude, o que é que eu posso receber de cortesia de um fornecedor,
Então, ele trabalha com subsistemas. É muito importante conhecê-los, né? Eu posso fazer propaganda, eu posso ir para um evento tal, então ele norteia, né, o grupo de como, de fato, agir na sua instituição. E uma outra ferramenta interessante é a política de alçada, que ela estabelece os níveis de autoridade, né, dentro da instituição. Não é o organograma, mas vem cá. O que cada um pode decidir? Né? Qual é a responsabilidade? Qual o limite dessa responsabilidade? Existe impacto financeiro nessa decisão? Então, é importante isso. Sem os excessos, né? Sem a hipercentralização, né? Também sem o controle algum disso. Então, o que cada um pode decidir? Né? Até quanto um diretor pode decidir, até quanto um gestor pode decidir, um gerente, um supervisor. Então, ter esse desenho da alçada de cada setor, de cada autoridade, é muito interessante. Esse é um dos princípios que eu mais gosto, tá bom? Porque esteve envolvido muito na minha função de gestor estratégico, da gestão estratégica, que é o princípio da responsividade. E o que é isso? Você pode até ler junto comigo. É o dever e o direito de eleger, aprofundar e responder satisfatoriamente às questões comuns daquele grupo de partes interessadas. Então, parece uma coisa simples, mas a alta liderança tem que entender quais são, e aí é interessante, das partes interessadas, não é só da minha organização. Olhando para os stakeholders que estão comigo nesse setor, que têm interesses e influências, o que eles querem? O que nós podemos encontrar de comum? Vamos ter que eleger, aprofundar e responder. Eleger, eu vou colocar porque, se não priorizar, não consegue. Tem uma amiga minha, espanhola, que diz: quem muita barca, pouco aperta. Né? Então, se você quer abraçar tudo, você não vai conseguir focar. E o desafio hoje, conversava hoje com a diretora de uma unidade hospitalar, ela dizia: tudo é urgente, tudo é prioritário, né? Então a gente está num momento difícil, e as coisas vão chegando e vão se acumulando. Nós temos que, de fato, particularmente na governança, parar. Pessoal, o que é prioritário para os próximos 6 meses, para os próximos 2 anos? E aprofundar isso. Eu fico muito contente quando eu vou em algumas instituições que eu vejo, né, a constância de propósito, a eleição de um ponto prioritário e o trabalho da alta liderança em aprofundar isso. É muito interessante. Para quê? Você tem que estudar, você tem que entender, explicitar aquela questão, ter um bom diagnóstico para aí estabelecer o quê? Respostas efetivas. Pessoal, que não quer dizer apenas um objetivo, uma meta, não. Um objetivo, uma meta, mas que iniciativas vão ser feitas, as grandes iniciativas. É um projeto, é uma ação para alcançar isso. E está ligado, né, fortemente à função do direcionamento. Bom, na responsividade, o que eu tenho que desenvolver? Uma, análise de problemas complexos. Nós não podemos trabalhar com problemas simples. O problema simples, ele é resolvido por uma pessoa ou um grupo de especialistas. Então, eles têm que resolver, é mais técnico. O problema complicado, ele é feito de forma multidisciplinar ou multiprofissional, mas eles conseguem resolver. Mas o problema complexo, ele necessita de uma outra abordagem. Então, é preciso desenvolver nos gestores da alta liderança e em quem trabalha na governança uma capacidade analítica mais profunda, pessoal. Se você vai lidar com questões econômicas, sociais, políticas, regulatórias, ambientais, você tem que estar preparado para isso, tá certo? Hoje teve uma reunião lá no SGH e se falou desse portfólio. Se você vai trabalhar com governança ou com a gestão, alta gestão, você tem que ter um portfólio de competências mais amplo. E às vezes a gente não tem isso. Segundo, elaborar cenários alternativos. Eu tenho que estar com cenários desenvolvidos e com alternativas.
E eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem, esse cenário, eu tenho uma coisa que ela tem uma alta probabilidade e um alto impacto. Isso não é cenário. Se uma alta probabilidade já é alto impacto, isso já tem que estar acontecendo. Você tem que estar preparado para isso. O cenário, ele tem a ver com coisas que podem acontecer que têm um alto impacto. Tá certo? E aí entra também, quais são as metas? Olhe se de fato as metas que você está seguindo, né, que você decidiu ou está a decidir, deixam claro o que você quer alcançar. Muitas vezes são metas gerais. A meta ela tem que ter um caráter mais específico, mais relevante, né, mais temporal, com responsáveis, com marcos no caminho. Eu tenho que olhar, e aí, com iniciativas claras, nem sempre vão dar certas iniciativas. Então, os marcos e metas vão ajudar você a mudar. Por exemplo, eu hoje vivo um grande desafio, né, num projeto específico, estabeleço a meta, não alcanço, mudo, estabeleço outra iniciativa para tentar responder à questão que bate na minha mesa. E um bom alinhamento. Então, para responder bem, a análise tem que ser mais profunda. Às vezes a gente vai para algumas reuniões de alta liderança ou vê, as análises se repetem, as decisões se repetem e o problema permanece. Então, para responder algo, eu tenho que ver se foi um planejamento ou foi uma execução inadequada. Tá? Porque ou eu planejei corretamente ou eu executei corretamente. O que houve? Então, é importante ver isso. Vamos lá? Inovação. A inovação, normalmente, as pessoas associam ela ao processo de gestão ou de operação. Está correto. A inovação ela acontece na governança, na gestão e na operação. Na governança é o quê? Eu tenho que estar atento a promover uma cultura, competências e processos que atualizem a minha instituição, o seu processo de decisão. Eu não posso tomar decisão como tomava há 10 anos atrás. Por quê? Porque é uma dinâmica. As partes interessadas mudam, as expectativas mudam, os interesses mudam. E atenção, as gerações mudam, até a compreensão. Vou dar aqui um exemplo. Se um órgão de controle, eu tenho lá um técnico de 60 anos, ele tem uma forma de avaliar. Se eu tenho um jovem de 30, até isso, ele tem uma forma diferente. Isso é bom, porque eu vou ter 2 olhares, mas eu tenho que inovar a forma que eu demonstro para eles. A forma com que eu manifesto a transparência, porque o que está claro para o de 60 pode não estar claro para o de 30, porque são gerações distintas. O processo de decisão também. Então, a inovação eu tenho que repensar como as decisões, os direcionamentos são feitos na minha instituição. Desafio: superar os comportamentos defensivos, os mindsets fixos, os acordos implícitos, para manter o status quo. Eu estou lendo um livro, A Cegueira Intencional, né? Esse é o nome da autora, Hefferman, inglesa. A Cegueira Intencional. Em todos nós, tá? Eu, tu, ele, nós, eles, há uma tendência de um comportamento defensivo. O Chris Argyris também, um grande professor de gestão, falava muito disso. A gente tende a se defender. E às vezes a gente se defende como o avestruz, coloca a cabeça dentro do buraco e acha que está tudo bem. A inovação ela mexe também com a cultura. Não é só a forma com que nós agimos, mas pensamos e nos relacionamos. O que fazer? Vamos lá? Processos de design de novas soluções, né? Aprender a prototipar, aprender a experimentar, isso é muito importante. Em grandes instituições, é o que eles chamam de spin-off, ou seja, eu coloco algo, né, um setor para inovar, e agrupo lá ou pessoas para isso, ou um projeto, ou projetizo, né, horas de trabalho, que as pessoas possam prototipar, criar, testar, experimentar os processos de decisão, particularmente de direcionamento. E outro ponto para inovação, desenvolver parcerias estratégicas. Isso eu vejo muito
tanto no SGH como na EPIFOR, né? Procuram parceiros fora do estado, fora do país, parceiros de outros setores, porque isso ajuda no processo de inovação. Às vezes, o que você não está realizando aqui, o setor alimentício está fazendo, o agronegócio está fazendo, o setor de... Então, você está aberto a parcerias estratégicas, seja de aprendizado, seja de desenvolvimento de tecnologias internas. Transparência é um princípio-chave, tá? Todo mundo associa. Alguém quer falar alguma coisa aí? Clicar aí alguma coisa? Estão ouvindo? Posso continuar, pessoal? Pronto, doutor Roger, eu acho que foi só um acidente com alguém que ligou o microfone, mas já desligou, viu? Pode continuar. Vamos lá. A transparência, ela é um dever e um direito. Às vezes a gente vê a transparência só como um dever. Ai, meu Deus do céu, transparência. Mas é um direito, pessoal. Quando nós divulgamos e garantimos o acesso às informações, isso é muito importante para aqueles que tomam decisão. Porque isso mostra a forma que nós tomamos a decisão. Deixa claro que critérios foram usados, critérios técnicos, né, os critérios daquele momento, porque é difícil, vamos dizer, é fácil avaliar o que foi tomada a decisão. O difícil é você ver em que contexto e com que razões e com que números foram tomados. Então, a transparência, essa divulgação, ela é importante para envolver os outros, mas também para nós aprendermos no nosso processo de decisão, mas também para dar segurança da tomada de decisão. Precisamos o quê? Aprimorar a qualidade das informações, publicizá-las de forma completa, atualizada e compreensível. E prover os meios para que as demais partes tenham acesso simples e rápido. Tá? Para isso, olha só como uma coisa está ligada à outra. Uma boa participação vai favorecer uma boa transparência. Se eu estou junto com aqueles que têm interesse, construo com eles, eu vou entender o que eles querem ter acesso de informação, como é a melhor forma deles entenderem, tá? E como eles querem acessar isso. E aí eu estruturo um sistema que facilite a transparência da minha instituição, do meu setor. Aí, bom registro, armazenamento, atualização, acesso, é fundamental para garantir a integridade das informações e, com certeza, a transparência. Hoje, os meios de acesso, né? Geralmente, a transparência hoje caminha, aí você, claro que tem a LGPD, né? Você tem dados sensíveis, mas existem pontos que podem ser acessados de forma autônoma, digital, tá? Uma decisão que foi tomada, uma atividade que foi feita, um resultado de algo, e a gente já vê isso dentro dos sites das instituições. Inclusive, existem critérios de avaliação quantitativa do quão transparente é o seu site, né, o seu relatório ao final do ano. Outro ponto é que, na transparência de maneira geral, aqui eu estou falando uma leitura geral, é importante que você mantenha os dados primários, quantitativos e qualitativos bem armazenados. Porque você faz um compilado, fornece a informação, mas muitas vezes as pessoas vão querer ver os dados. É o que na própria pesquisa científica se chama metadados, né? Ou meta-análise. O metadado, ele explica o que é o dado. A meta-análise, eu junto as bases de dados primárias e olho a partir delas. Então, eu tenho que ter cuidado com os dados primários, quantitativos e qualitativos. É preciso investir. Então, a governança de dados, hoje, a gestão de informação, a governança da TI é um ponto crítico. Eu vi hoje no jornal, né, houve a prisão de um hacker que estava invadindo todos os sites públicos do Brasil. Um jovem. E, então, a segurança da informação, ela faz parte da governança. Por quê? Porque hoje se pressupõe que há por parte da alta liderança, há por parte daquele que governa,
a preocupação com a segurança dos dados, tá bom? Roger, para melhorar a transparência, uma boa governança e gestão de dados da informação e uma boa análise e interpretação de informações complexas. Soltar uma planilha de Excel, soltar uma tabela, pessoal, há uma tendência das partes interessadas não aceitarem este modo de prestação de contas como algo transparente. Né? Então, é preciso ser compreensível. A transparência, ela tem a questão de ser compreensível pela parte interessada. Tá certo? Então, é muito importante e eu analisar. Eu já vi uma vez um relatório de transparência, onde lá você via grandes oscilações de resultados e não havia nenhuma descrição sobre isso. Ou seja, o dado estava lá posto de forma crua, mas e aí? Era um resultado muito crítico. E o que significa isso? Então, a transparência ela tem que ter compreensibilidade e significado, tá certo? Accountability é um princípio interessante. E aí, eu achei essa figurinha interessante. Né? Essa prontidão. A accountability também é, como a transparência, um direito. Eu assumo a responsabilidade sobre algo e eu presto contas daquele resultado. Então, ela é um princípio forte da governança e cada vez mais forte também dentro da gestão. Vocês percebem, quando eu vou falando dos princípios de governança, eles permeiam a gestão? Por quê? Porque o processo de decisão próprio da governança é esse pavimento, é esse pilar de sustentação da gestão. Então, há uma tendência cada vez maior, né, que esses pilares que eu estou colocando aqui, que são hoje tratados como pilares de governança, sejam também pilares de gestão. Então, há uma responsabilidade, eu tenho o dever e o direito de prestar contas dos resultados. E isso, né, não acontece de forma, vamos dizer, automática. Né? A accountability está ligado à participação, porque uma vez que eu participo, e se eu sou um tomador de decisão, é uma participação, vamos dizer, diferenciada, então eu tenho que ter mais ainda prestação de conta. A questão da integridade, porque se me foi confiado uma responsabilidade, eu tenho que, de fato, né, de forma ética, responder a isso. A responsividade nem se fala, né, eu tenho que responder, e a transparência. Então, a accountability também ele tem íntima relação com esses outros 4 princípios. O accountability, ele corresponde ao compromisso também intrínseco, ele é uma atitude, ele é uma forma de se comportar, onde eu ajo com dedicação e excelência diante dos problemas e oportunidades. Então, não é só prestar conta, mas eu tenho esse compromisso de responder. Eu não me omito, nem sou negligente, nem displicente diante daquilo que acontece. Porque às vezes acontece algo na instituição, né? Quando é algo de bom, geralmente tem mais de uma pessoa como autor daquilo bom. Mas quando é algo não muito bom, quem era o responsável disso? E às vezes aquilo fica no vácuo. Então, se existem, atenção, se existe na sua instituição zonas cinzentas, lance luz, defina responsabilidades e a accountability, prestação de conta. Porque, em algum momento, se houver um problema na zona cinzenta, né, isso vai ser muito ruim. Porque você não vai achar aquela pessoa que assumiu para si o compromisso de prestar contas. A prestação de contas, a gente tem que transformá-la, né? E aí eu digo uma coisa, a nossa cultura do Brasil, né, é uma cultura que não gosta muito de prestar contas. Isso, todos nós, a nossa cultura brasileira. Né, nós não temos esse hábito, de maneira geral, tá? Que eu estou fazendo aqui uma maneira geral, tá? De prestar conta. Olha, quando você vai nos países nórdicos, anglo-saxônicos, né, ou até mesmo no latino como Portugal, faz parte o prestar contas. E esse processo,
é um processo de aprendizagem, de integração. Então, nós temos que ter a habilidade, como líderes e gestores, de transformar a prestação de contas no momento oportuno, tá certo? Eu ouvi uma vez, li um livro do Peter Senge, que ele coloca, inclusive, que a prestação de contas pode acontecer de 2 momentos. Interessante. Primeiro momento de escuta, onde as pessoas vão, de fato, escutar, tentar entender melhor o que acontece, tá certo? E o segundo momento de discussão, né, de questionamento do que foi apresentado. Isso numa tentativa de melhorar o processo de prestação de contas. E aí, aquela coisa, tem que ser algo sistemático. Né? Não pode ser, não, eu presto contas a cada 6 meses. É complicado. Às vezes é algo muito retroativo. Então, achar a temporalidade e a forma sistemática de fazer, de forma objetiva, com indicadores apropriados. Né? Eu acho que um curso que tanto os gestores como aqueles que lidam com governança têm que fazer é indicador como tomada de decisão. O indicador, né, ele tem tanto do seu caráter de construção, entender como se constrói o indicador, né, como não se constrói o indicador, né, como é o metadado do indicador, os tipos de indicadores, isso é muito importante, avaliar isso, o comportamento, às vezes você vê relatórios, né, econômicos, ou relatórios, melhorou, piorou, e não melhorou nem piorou, era uma variação normal do processo, né? Então as pessoas têm que entender melhor da avaliação de resultados, tá certo? Para o quê? Para ter uma informação mais consistente, né? Não colocar de uma forma, vamos dizer, muito mais vaga. O que fazer para melhorar com a contabilidade, tá certo? São 3 aí processos chaves no seu setor, na sua unidade. Um bom desdobramento de objetivos e metas estratégicas. E aí entram poucas metas, metas relevantes e desdobradas, uma boa árvore. Se não houver essa árvore de metas, pessoal, não vai haver priorização, vai haver, né, sobreposição de funções, de tarefas e muito desperdício. E quase nada de sinergia. Então, um bom desdobramento. Porque senão o que vai acontecer? Vão se trabalhar em silos. Cada setor vai trabalhar os seus indicadores. Eles não trabalham em nome da organização. Hoje à tarde se falou, numa reunião que a gente estava, sobre a teoria das restrições, né? É muito interessante, aqueles que quiserem depois, a gente pode ter um momento sobre a teoria das restrições, que foi elaborada pelo Goldratt, né, que é um físico de Israel. O livro é A Meta, muito interessante, leia, um romance, né, um físico escrevendo um romance para falar de gestão. E tem um filme também, A Meta. E ele coloca que esses pontos aí, quando não há desdobramento, quando não há alinhamento, vá pela eficiência local e não pela global. E o bom accountability, ele pressupõe um bom desdobramento. Outra, elaborar e apresentar resultados. Não é fácil, né? Eu falo por mim, e aqui estou aqui com minha gestora, aqui, minha chefe aqui assistindo. Com mais de 20 anos de gestão, a cada dia eu estou tentando aprimorar a forma de apresentar os resultados. Até porque vão mudando, não só os resultados. Se antes eu trabalhava com resultados voltados à qualidade, hoje eu tenho que trabalhar com resultados voltados ao marketing, a vendas, a finanças. Então, a cada momento, uma análise diferente, a cada problemática, uma análise diferente. Por exemplo, se eu estou querendo que a minha instituição seja mais transparente, eu vou ter que trabalhar com resultados voltados à transparência. Se eu quero que a minha instituição seja mais eficiente, eu vou ter que ter um entendimento melhor de custo-efetividade, de eficiência, para poder apresentar. E isso envolve um aprendizado para uma melhor apresentação. E o terceiro ponto é feedback, o bom feedback, né? Aquele feedback que você sai, poxa, como foi bom, muito obrigado, né? Onde você sente de fato que o gestor ou o par, que é um feedback horizontal, está te ajudando ao melhor desempenho. Então, esse é um outro ponto.
Um dos princípios mais fortes é o princípio do controle. Muitas vezes se associa, foi colocado aí, governança a controle. E, de fato, o controle ele está na governança de forma muito forte. Mas o que é o controle? E aí, vamos ver se eu consigo explicar aqui. Primeiro, vou ter que identificar, estudar, monitorar os pontos mais relevantes dos dois sistemas. Olha como eu coloquei aí. Do governança e de gestão. Aquele ponto que é crítico. E o que é ponto crítico? Atenção. Ou ele tem um alto impacto nos meus clientes, na sociedade, no meio ambiente, nos recursos financeiros, na imagem da instituição, né, na operação, identificar na minha estratégia de oportunidade o que é crítico hoje, o que é relevante. Isso a teoria das restrições trabalha muito. Esse ponto, identificado, eu tenho que estudar, me debruçar sobre ele. Mas, Roger, minha agenda é vermelha. O tempo todo eu estou com um problema na minha mesa. Né? Se você não criar espaço para ter uma agenda de transformação, né, que é a agenda azul, e uma agenda verde, que é de processos, o vermelho vai incendiar a sua vida. E vai vir o burnout, vai vir o não alcance de resultados, vai vir uma equipe desmotivada, e Deus sabe o quê. Então, o bom controle é controlar, inclusive, isso, o seu tempo, é controlar aquilo que é prioritário e aprofundar. E estabelecer pontos, tanto na governança, ou seja, nossa decisão está correta, quais são os pontos de decisão, quem é que toma a decisão. As nossas partes interessadas estão... Hoje, qual é a parte interessada que eu tenho que olhar com mais carinho, que está mais distante, que está mais desconectada, mas tem um alto poder de influência? Qual é o ponto da gestão mais frágil hoje? É o marketing? É a operação? É o financeiro? É a gestão de recursos humanos? Entende? E que ambiente ele está? Então, o controle, ele, de fato, ele tanto é que existe, você sabe, especializações nesse sentido. Não é a proposta da aula, mas entenda, você vai ter que ter hoje, na sua instituição, pessoas boas de controle. Tanto para prevenir, como para corrigir erros e ações inapropriadas. Mas já há hoje uma tendência no controle, e aí você no TCU a gente vê isso, de maximizar acertos. É quando o controle ele trabalha preventivamente, né, oportunamente, não preventivamente, não é prevenir erros não, mas de uma forma proativa, na construção da estratégia, na construção da decisão, né, o controle maximiza acertos. O bom controle ele tem aí outro ponto, olha só que interessante, o controle ele trabalha na questão subjetiva, ou seja, nas pessoas, né, na integridade, mas também nos números, nos resultados, no ambiente. Ele tem características subjetivas e objetivas. Bom, Roger, então eu quero ter um bom controle. Vou dar aqui a sugestão de 3 processos para você fazer. Tá? Bom, um bom monitoramento. E hoje nós temos ferramentas de tecnologia maravilhosas para facilitar o monitoramento. Qual é o desafio? É saber utilizá-las, né? Estruturá-las. Às vezes a gente vê, né, compra um grande BI, né, um dashboard fantástico, mas as pessoas não sabem utilizar. Eu fui visitar uma instituição fora aqui do estado e vi lá um excelente BI, né? Ele monitorava em tempo real vários indicadores. E aí eu cheguei para uma pessoa, né, que operacionalizava isso. Disse, vem cá, quem é que utiliza isso daqui? Aí ele disse, eu e mais 2 pessoas. Eu disse, é mesmo? É. E pasmem, ninguém da alta liderança usava. Era basicamente ele que operacionalizava e 2 pessoas de mesogestão, que passavam as informações, né, para os líderes, para a autogestão. Pessoal, nós temos que, de fato, entender de monitoramento. E não é olhar para uma tela, para um dashboard, vai muito além disso. A gente poderia ter um momento, o processo de monitoramento, né, ele é um processo cognitivo,
ele hoje envolve também a capacidade nossa, o que eles chamam de letramento digital ou literacia digital. Como é que eu lido com dashboards, como é que eu lido com softwares de geoestatística, como é que eu lido com inteligência artificial generativa. Isso tem a ver com monitoramento. 2 processos maravilhosos, tá? Chamada auditoria interna e externa. Roger, nós temos auditores internos e externos. É importante que aqueles que tomam decisão, esporadicamente, participem desses processos. Porque eles vão em loco e eles vão ficar surpreendidos com o que eles veem. Uma vez eu tive a oportunidade de participar de um grupo de gestores, né? Eu era o único que era do terceiro setor, todos eles eram do setor econômico, e nós recebemos um CEO nacional, que tinha saído em destaque no Brasil. E ele já tinha trabalhado com diversos setores, o que é difícil. Ele não era só do agronegócio, ele não era só da parte de bebidas, ele não era só da parte de confecção, ele passou por vários setores. E em todos os setores ele se destacava. E te perguntou lá, vem cá, qual é o segredo? E entenda, quem perguntou, no caso, as pessoas que estavam comigo, eram homens e mulheres muito bem-sucedidos nas suas instituições. Ele disse, olha, 2 coisas. Uma, quando eu chego num setor novo, eu não conheço, eu vou conhecer em loco, eu vou conversar com todas as partes interessadas, seja o cliente, seja o fornecedor, seja o regulador, e essa conversa com a mente aberta, eu consigo captar coisas que eles estavam falando, mas aqueles que já estavam há muito tempo não escutavam. Então, ele integrava bem com as partes interessadas. Ele olhava o processo, quase que um auditor interno, ele observava como é que esse processo acontece mesmo, hein? Como é que, deixa eu ver aqui o processo, ele fazia a jornada do processo, outro ponto interessante. E ele chamava uma auditoria externa para poder ter um olhar externo e ajudá-lo na compreensão do que estava acontecendo, tá bom? Outro processo-chave é o gerenciamento de risco. Hoje, instituições grandes, públicas ou privadas, têm que se aperfeiçoar no gerenciamento de risco, né? Então, é um tema muito grande, né? E eu vou aqui perpassar, talvez, eles. Monitoramento, falei, avaliar os pontos críticos de forma simultânea e precisa. A auditoria interna e externa, elas têm são oportunidade de aprendizado, mas de integração. Elas integram as equipes. Geralmente, a auditoria interna ela é feita de forma horizontal. Eu não desço só no setor, mas eu perpasso a gestão por processos, eu perpasso a função da instituição e não do setor. E o gerenciamento de risco, que eu vou identificar riscos, implementar barreiras para mitigar, vou tentar reduzir a probabilidade ou impacto, tá? Para as partes interessadas, tendo em perspectiva objetivos estratégicos e a sociedade em geral. Então, e aí os riscos econômicos, riscos políticos, riscos... Roger, mas eu sou uma instituição que não tem nenhum impacto ambiental. A gente acha que não tem um impacto ambiental. Não tem nenhum impacto no meu entorno social. A gente acha. Quando a gente começa a discutir, a conversar, a gente vê que a gente pode e deve contribuir com os bons impactos. A governança, pessoal, não é um fardo que é colocado sobre nós, mas é uma armadura que permite avançar, né? Não combater o outro, mas combater os desafios, entende? Que estão postos aí, desafios econômicos, sociais, institucionais. Então, a armadura, ela nos mune de condições para trabalhar. Foi rápido, e aí é o lema, né, da escola, e eu tenho muito no meu coração. Aprender mais para servir melhor. Então, nós estamos aqui juntos para discutir, conversar, tá? E aí eu abro para perguntas, para interações dessa temática. Eu fiz um overview
né, nos 3 princípios, nos conceitos, os fenômenos do que é governança, nas 3 principais funções da governança, tá certo? E nesses 7 princípios com processos e estruturas. E queria ouvir de vocês percepções, dúvidas, ou até mesmo experiências. Eu vejo aqui que tem pessoas que têm uma larga experiência na sua instituição, seja na transparência, seja... Nós podemos aqui compartilhar, tá bom? Então, eu queria ouvir vocês, perguntas colocadas aí, ou alguma interação. Fiquem à vontade. Eu vou olhar aqui, vou lendo enquanto está aqui, tá certo? Marcos, muito obrigado pela interação. Governança, ética e compliance corporativa ou governamental, interligados. Fortalece a imagem, a transparência, a reputação, na medida que apontam a seriedade, um compromisso na condução dos processos, né, e legitimidade, ou seja, quando todos participam, isso é mais legítimo. Legalidade, porque há um cuidado com a conformidade, né, o compliance com as leis. Controle, ou seja, eu faço aquilo, eu tenho controle se está acontecendo ou não, e vou mudando à medida que acontece. Então, isso tem a ver com imagem, com transparência, com reputação. Zona de conforto é o desafio de todos nós, tá certo? É um desafio. E nós precisamos sair da zona de conforto, porque ela aparentemente é conforto, tá certo? É um conforto insustentável. Por isso nós temos que aprender mais. Tem um livro, né, ele é interessante, me marcou muito, do Mitzenberg, que é um canadense, né? A maioria de vocês conhece aquele livro Management, que é gestão. E quando fala de zona de conforto, ele diz o seguinte, ele trabalha no livro todo em 3 perspectivas. Pessoas, informações e ações, dentro e fora. Ou seja, eu vou ter que me relacionar com pessoas de dentro e de fora. Nem todo mundo traz o conforto no relacionamento. Tem pessoas que são difíceis de relacionar, mas nós temos que construir uma ponte com elas, dentro e fora. Informações ou conhecimento, dentro e fora. Tem áreas que eu não tenho tanto conhecimento, né? Eu sou da área, por exemplo, hoje a gente conversava lá na reunião de tarde, foi muito proveitosa. Teve um curso recente de uma área, e eu perguntei, quem foi para esse curso? E no auditório, só 3 pessoas levantaram a mão. As 3 diretamente relacionadas àquela temática. Pô, que coisa boa, pelo menos eles. Mas atenção, talvez quem mais precisassem fossem os outros gestores, já que não é uma área que você atua. Mas isso é difícil, né? Por exemplo, eu agora, Roger, com a tua área de desconforto, eu estou tendo que aprender processo de marketing e vendas. Marketing digital, marketing offline, funil de vendas, né? Mas a boa venda, o bom marketing, por quê? Porque mesmo sendo do terceiro setor, mesmo trabalhando com a área pública, nós temos que aprender a projetar, a publicizar, a mostrar o que é feito. Então, é uma dor, é um esforço, mas vale a pena. É zona de conforto. A transparência favorece o desenvolvimento dos processos, negócios, estimula o ambiente de confiança. Com certeza, como a Virginia colocou aí, né? Então, e a transparência, né, ela tem um aspecto subjetivo, ela não é só, vamos dizer, um bom relatório. Por exemplo, eu tive uma reunião ontem, onde uma instituição fora, né? E essa instituição, a gente tem a confiança, mas nós estamos ajustando ainda até mesmo o entendimento das linguagens, a chamada a dimensão polissêmica. A mesma palavra pode ter diferentes significados dentro da instituição e entre instituições. Então, eu estou sendo profundamente transparente, mas não compreendido. Até que depois eu perguntei, vem cá, o que é que vocês entenderam do que eu falei? Né? Tentei reforçar
né, eu entendi isso. Então, até a transparência, isso estimula um ambiente de confiança. Liderança precisa avaliar, direcionar, monitorar. Oi, Renata, tudo bem? Agradecendo, prazer estar junto com você aqui também, tá? Iniciando na gerência, numa área, é um assunto muito importante, tá? O que mais me preocupa é sobre uma boa liderança, tanto em recebê-la como em ofertá-la. Bom, eu sou suspeito, tá? Porque eu sou diretor hoje da Escola de Saúde e Gestão e nós trabalhamos fortemente a formação de líderes, tanto nos MBAs como nos cursos rápidos, porque a liderança, ela exige um desenvolvimento. Você pode até ter nascido, ter de forma inata, algumas habilidades. Eu me comunico bem, eu explico as coisas, eu sou mais ousado, eu sei mobilizar, isso pode facilitar, mas isso está longe de uma liderança de alta performance. Hoje, liderar, e nesse mundo fragmentado, ele exige de nós uma série de competências que precisam ser conscientizadas, precisa fazer significado e habilidade. Então, por onde, eu sugiro, se você quiser depois entrar no site da escola ou até entrar em contato conosco, posso recomendar livros, né, alguns autores, né, alguns cursos, e a gente pode aprofundar. Mas viva a liderança como oportunidade, tá certo? Diga, Savinho, você levantou aí, pode falar. Pronto, doutor Roger. Eu queria aproveitar, tem uns comentários muito interessantes, eu mesmo anotei aqui, mas eu vou privilegiar o público, isso é muito relevante, né, essa participação. Aquele link, que você foi muito gentil, como sempre, aquele link que a gente tinha prometido da nuvem de palavras, a gente está com ele, eu fiz uma pequena adaptação, se você aceitar a sugestão, de coletar agora quais seriam uma nova palavra, um novo aprendizado, né, em uma palavra a respeito de governança. Então, é uma ideia, uma proposta daquela dinâmica, só que agora adaptada ao aprendizado que a gente teve ao longo desse momento. Pode soltar, Flavinho, solte aí. Pronto, eu vou jogar agora no chat, já está pronto. E aí, gente, é só explicando, o serviço é o Mentimeter, mas enfim, quando você colocar lá, ele vai te levar um questionário, você pode colocar 1, 2 ou 3 respostas, e cada resposta uma palavra, tá? Aí fica à vontade, não precisa ser as 3, mas coloca uma palavra para representar esse momento, o que você percebeu de novo, ou o que você achou de interessante. Às vezes você já sabe bastante coisa, mas você acha que é interessante reforçar um aspecto a respeito do que é governança para você, né? Do que você aprendeu ou, enfim, achou importante nesse momento. Vou colocar agora o link, e aí no chat, junto tem também, já aproveitando, tem o link da avaliação dessa palestra, que também é muito importante para a gente mostrar o melhor serviço possível a vocês, tá? TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.